Uma notícia que há muito a defesa queria que nós jornalistas dessemos. Chegado o momento, o que é que agora virá a acontecer? Pois, muito pode acontecer, o próprio advogado de defesa já o disse, há vários passos que do ponto de vista da defesa certamente serão dados. Do ponto de vista daquilo que é a perspectiva pública sobre este assunto, penso que a partir de agora poderemos ficar melhor informados acerca daquilo que verdadeiramente está aqui em apreço, na medida em que, pelo que sabemos, José Sócrates é indiciado de crimes que são particularmente graves até tendo em conta que se trata de um antigo primeiro-ministro e, portanto, casos de corrupção, não é uma questão menor, não é uma multa de trânsito, exatamente, e, portanto, é bom que a opinião pública, perante um caso que envolve uma figura com este estatuto, seja perfeitamente esclarecida acerca daquilo que está aqui a ser envolvido. E é bom também, e já o foi dito, que haja agora alguma celeridade relativamente a este processo para que, no momento em que a informação começa a pulular, e ela vai certamente ser interpretada a partir de muitas perspectivas, possa depois ser conduzida ou ao encerramento do processo ou então uma acusação que depois, em julgamento num tribunal, nos possa esclarecer sobre se José Sócrates é ou não é culpado relativamente àquilo que está em causa. Do ponto de vista político, há outras variáveis igualmente importantes. Em primeiro lugar, é preciso saber se José Sócrates vai querer utilizar os seus direitos cívicos e exprimir a sua opinião sobre a situação política, e isso certamente que terá implicações, particularmente neste momento, e sabemos que José Sócrates ainda recentemente o fez, e o fez de forma direta e indireta, interferindo, na minha perspectiva, até prejudicando a posição do Partido Socialista, ao envolver o seu caso com aquilo que era, segundo a sua opinião, uma tentativa de prejudicar o Partido Socialista nessas eleições legislativas e, portanto, foi ele próprio que colou o seu caso à questão política. Seria interessante agora saber, e foi no dito, e eu concordo também, ele está na posse dos seus direitos enquanto cidadão e pode perfeitamente exprimir a sua opinião sobre aquilo que está a acontecer. Eventualmente não o fará, e vimos agora um amigo dele dizer que ele não o fará e, portanto, deve ter alguns dados privilegiados sobre essa matéria. Eu não apenas posso especular sobre se ele o fará ou não. Aquilo que eu tenho a certeza, enquanto analista político, é que o que quer que ele possa dizer terá um impacto na vida política e, em particular, no seu próprio partido. Percebemos que, eventualmente, José Sócrates possa não estar muito confortável com a atual situação. Eu, mais uma vez, remetendo-me apenas àquilo que sei, não me acredito que, tendo António Costa tido uma posição tão discreta relativamente à sua detenção, ele esteja muito confortável em relação ao secretário-geral do Partido Socialista, que o foi visitar discretamente no último dia do ano, que nunca teve uma posição de defesa daqueles que seriam, eventualmente, os seus direitos enquanto cidadão. José Lelo há pouco referia o facto de Paulo Porta estar aqui, de alguma maneira, receoso de interferir numa área e não fazer essa defesa, mas por maioria de razão, António Costa, secretário-geral do Partido Socialista, ocupando o lugar que José Sócrates ocupou, poderia tê-lo feito e não o fez. Isso leva-nos a poder concluir que, eventualmente, possa não haver muita simpatia de José Sócrates relativamente àquilo que foi o comportamento de António Costa. Agora, remetendo-nos de novo aos factos, eu diria que qualquer declaração dele neste momento seria de enorme impacto. Se não o fizer, estaremos agora sempre atentos àquilo que será o momento em que ele o venha a fazer e as consequências que daí advirão. Concordas com esta abordagem no sentido que José Sócrates poderá querer aparecer, mas ao aparecer, ao vir dar alguma explicação pública ou fazer defesa da honra publicamente, quererá fazê-lo num grande momento, por exemplo, numa grande entrevista, como disse Fernando Esteves? Sim, essa seria a solução mais natural, a solução até que lhe é mais confortável. Ele é um comunicador nato, sabe muito bem utilizar os média, provou por várias vezes que a televisão é um terreno muito familiar e, portanto... seria na televisão, essa grande uma entrevista televisiva seria aquela que teria maior impacto e aquela onde ele teria até maior controlo sobre a mensagem que quereria passar. Por outro lado, como agora foi dito, há uma narrativa que ele foi desenvolvendo ao longo do tempo, mas que me parece que de alguma maneira também foi coartada pelo facto de ele, numa primeira fase, ter apenas podido comunicar por escrito, e isso limitava certamente na apresentação das suas ideias, e por outro lado também na pressão que estava a certo momento apenas sobre o aspecto mais judicial. Eu acho que esta separação entre o judicial e o político acabará por se atenuar, por se diluir. Esta
versão de José Sócrates de que é um preso político é uma versão que imediatamente contamina qualquer um dos dois terrenos, isto é, quando se olha para o aspecto judicial está-se a pensar que há ali um problema de ordem política e quando se olha para a sua posição política, ficamos com a ideia de que ele também está a ser contaminado pelo seu próprio processo e, portanto, também aí será necessário percebermos de forma mais concreta o que é que está verdadeiramente em jogo, isto é, as tais provas, se elas existirem, de todos estes indícios que, como eu dizia há pouco, são particularmente graves para alguém que exerceu o cargo de Primeiro-Ministro. Isto é, o que eu estou a dizer é que é muito diferente vermos, ouvirmos, lermos uma entrevista de José Sócrates não sabendo exatamente de que é que ele está a ser indiciado ou perante provas que nós, enquanto leigos, apenas avaliaremos pelo seu valor de face, sem termos depois a capacidade de tomar uma posição como um juiz certamente tomará, tendo em conta que ele terá acesso a muitos outros elementos, mas se eventualmente perante essas provas ficarmos com a ideia de que há ali alguma culpabilidade, evidentemente que a sua defesa, quer do ponto de vista judicial, quer do ponto de vista político, fica um pouco mais reduzida. O que me parece aqui muito importante é, por um lado, que esta questão do segredo de justiça, de uma vez por todas, acabe por desaparecer. Para nós jornalistas isso é particularmente complicado. É relevante. Mas também fico um pouco preocupado. Não só para o Correio da Manhã. É que não é só o Correio da Manhã, são muitos outros jornais que têm tratado disto e é importante até pelo equilíbrio, pelo equilíbrio de posições que nós tenhamos acesso àquilo que é a fonte essencial deste processo, que é a própria investigação. Agora, dizia eu que também é muito importante, ou melhor, preocupa-me que de alguma maneira possa haver uma tentação de alteração legislativa apenas porque se trata de José Sócrates, ou como há pouco o jurista aqui presente dizia, que se tenha alterado por causa do processo Casa Pia determinadas leis. Esse é o momento em que, do ponto de vista de cidadão num regime democrático, eu não fico sossegado. Isto é, que apenas haja correções legais por se tratar de uma figura com notoriedade pública. Acho que estes direitos que assistem a José Sócrates ou um outro qualquer político deve ser o mesmo exato direito que assiste ao mais anónimo dos cidadãos, esse até se calhar por maioria de razão, tendo em conta que ele não tem acesso a uma defesa legal tão bem constituída como o José Sócrates certamente tem. Sobre aquilo que acontecerá no futuro mais próximo ou mais longínquo, a convicção de Fernando Esteves é de que este caso vai chegar a uma acusação e vai chegar a julgamento. Acreditas de qualquer forma que neste momento para a defesa, isso já seria naturalmente uma derrota, até pela reação de José Lelo, acreditas neste momento que o Ministério Público poderá realmente estar focado mais numa parte de todo este processo do que em várias partes? Pois, não sei responder, não tenho os dados suficientes para dizer isso. A percepção que eu tenho é que vai haver dois julgamentos. Se o caso chegar a julgamento, vai haver dois julgamentos. Vai haver o julgamento propriamente dito, aquele que vai ficar nas mãos de um juiz ou de um coletivo de juízes que tomará uma decisão, e vai haver o julgamento público. Eu diria até que, tendo em conta o que neste momento nós conhecemos, mas lá está, nós não sabemos, foram agora aqui invocados alguns casos, não sabemos se são esses casos, são outros, não conhecemos o processo, mas vamos dar de barato que alguns desses elementos têm alguma veracidade do ponto de vista de constarem do processo. Eu diria que, perante muitos daqueles elementos, aos olhos da opinião pública, haverá um elevado grau de culpabilidade de José Sócrates. Parece-me que será difícil desmontar aos olhos das pessoas que aquelas quantidades de dinheiro que circulavam em envelopes, que não sabia muito bem onde é que vinham, que na verdade não decorriam de algum ato lícito. O que não quer dizer que depois o juiz venha a determinar que nada daquilo tem sustentação. Tivemos já casos idênticos, já houve casos em que, dava-me a lembrar do caso Apito Dourado, em que aos olhos das pessoas era mais do que evidente de que tinha havido uma tentação de aliciar os árbitros. Depois não se encontrou nenhuma causalidade entre as prendas que eram dadas aos árbitros e os resultados que os árbitros depois davam nos jogos. E aquilo que os juízes fizeram, e quanto a mim bem, seguindo a lei vigente, foi dizer estas pessoas estão inocentes, não há nenhum grau de culpabilidade.
aos olhos de quem assistiu àquele processo, como nós certamente o fizemos, era mais do que evidente de que havia ali culpa. Eu penso que com José Sócrates pode acontecer o mesmo. Aos olhos dos cidadãos, José Sócrates sair daquele tribunal completamente condenado, com uma carreira política perfeitamente estilhaçada, e aos olhos do juiz haver um grau de inocência por falta de prova que sustente os indícios que o Ministério Público estava a apresentar. Isto confiando eu na justiça, porque confesso, e não me vai levar a mal isto, vejo com alguma apreensão responsáveis políticos, alguns com cargos ministeriais, como foi o caso do José Lelo, falar e José Sócrates, desde logo, que foi primeiro-ministro, falar desta forma da justiça. Uma coisa é discordar, dizer, olha, eu acho que o juiz não está a ver bem isto. Outra coisa é dizer que é um preço político, ou seja, considerar que o sistema judicial em Portugal pode prender alguém por motivos políticos e não por motivos que se decorrem de uma averiguação. Eu confesso que isto me preocupa enquanto cidadão, se responsáveis políticos acham que o sistema judicial está totalmente inquinado. Ouvir José Sócrates a dizer que os magistrados do Ministério Público estão ali numa cabala a tentar apenas prejudicá-lo, isto é, que eles não são pessoas de caráter, não são pessoas de boa fé, são maus funcionários, porque um magistrado do Ministério Público que não está ali para tentar averiguar a verdade, está ali para incriminar um ex-primeiro-ministro, não é alguém que mereça estar naquele lugar. Quando eu vejo um antigo primeiro-ministro dizer umas coisas destas, eu fico claramente preocupado. E então, se calhar, gostaria que os legisladores que estão na Assembleia da República, pessoas como José Lelo, que têm a possibilidade de ser eleitos como deputados, se eventualmente o quiserem, não façam alguma coisa para nos proteger a nós. Porque se um primeiro-ministro fica nestas situações, então o que é que me acontecerá a mim, que não tenho a notoriedade que ele tem? Quer responder, José Lelo? Deixe-me que lhe diga, eu nunca disse isso. Nunca falei na motivação política. Mas José Sócrates falou. Não, mas está bem, mas como me citou a mim... Há pouco, mas citei-o a si a propósito de há pouco dizer que o Ministério Público está claramente numa tentativa de forma muito forçada, incriminar José Sócrates, isto é, com motivações que não sejam as motivações mais transparentes. Isso veremos amanhã, depois dos... ou não, ou quando eles se pronunciarem, quando... Sim, mas levantou essa suspeita, é isso que eu estava a dizer. Bem, tudo isso... todo o tipo de tramitação e todo tipo de... Aliás, basta lermos o acórdão do Tribunal da Relação para ficarmos com uma suspeição em relação a essa matéria. Não é? E não é preciso citar o padre António Vieira.